Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 29 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós acompanhamos o estudo passado, todo o processo de um irmão, né? Como era o nome dele? Volpini. A reencarnação do Volpini foi super agradável, né? Não. Inclusive, infelizmente, acabou indo para um aborto que a gente diz natural, mas a gente sabe que não foi natural. Então, acompanhamos ali dolorosamente o processo da reencarnação do Volpini e acompanhamos a de Segismundo, que graças a Deus deu tudo certo, né? Mas se sabia aonde iria finalizar a reencarnação de Volpini pela atitude da mãe, né? Então agora nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 16, intitulado Incorporação. Então nesse capítulo vai falar as particularidades de uma reunião mediúnica, mas em particular do próprio médium, né? A condição do médium nesse trabalho. Então teremos aqui a ajuda do nosso Augusto, que irá fazer a voz do Alexandre, e teremos o auxílio do nosso irmão Paulo, que irá fazer a voz do Eusébio, que é um trabalhador que vai solicitar, fazer um pedido para o Alexandre. Vamos lá? Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, né? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Augusto, você ora para a gente? Amado Mestre Jesus, te rogamos o teu auxílio, a inspiração necessária para que possamos internalizar esses ensinamentos que hoje obteremos. Como é bom, Mestre amigo Jesus, estar contigo. Como é bom exercitarmos a nossa vontade firme de te buscar através do estudo. Estudo esse que nos orienta, que nos fortalece a vontade de cada vez estarmos caminhando para ti. O nosso sentimento, Mestre, é de gratidão por mais essa oportunidade que tu nos dás de estarmos reunidos em teu nome, para a cada dia nos reformarmos e, acima de tudo, vivenciarmos o que aqui aprendemos. Que a tua paz, que teu amor nos envolva e que tu fique conosco, Mestre amigo Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos nós. Capítulo 16, Incorporação. Então, na verdade, é o Euclides, né? É o Euclides, a gente estava aqui corrigindo. Será o Euclides. Gente, incorporação. Então, vamos ver a continuidade do trabalho do André Luiz. Lembrando que no mundo espiritual, eles aprendem na prática. Então, tudo isso aqui que André Luiz está vivendo é estudo para ele. E são lições que ele aprende praticando mesmo. Obviamente que ele está praticando entre aspas, na verdade ele está como observador. Mas se você percebe que algumas vezes, a pedido de Alexandre, sob a orientação de Alexandre, ele acaba fazendo algumas intervenções, tá bom? Bora lá. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aqui à terra, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Em uma das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias.
Então tá. Então o André Luiz fala que ele gosta do trabalho mediúnico, né, mas que ele não consegue comparecer constantemente, que ele já vai aproveitar. Sempre que possível, ele vem à crosta terrestre para acompanhar o trabalho mediúnico. Então ele estava ali pensando, conversando com Alexandre, e chega esse irmão e fala de um irmão chamado quem? Dionísio Fernandes, que está desencarnado há pouco tempo, né? Atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro, que são esses prontos-socorros espirituais que ficam aqui na crosta para acolher aos irmãos desencarnados. Então, grande parte dos espíritos que desencarnam na Terra acabam sendo acolhidos nesses prontos, né? Nesses ambientes de socorro, aqui mesmo na crosta, porque pouquíssimos, raríssimos de nós nos preparamos realmente, nos espiritualizamos quando estamos aqui. Então a gente acaba sendo socorrido por aqui mesmo. Então esse senhor Dionísio, ele está recolhido como ele coloca aqui, numa organização de socorro. E ele fala que a família está alegando, né, que está inconsolável, que queria, né, que haveria conveniência na visita do Dionísio e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de luta doutrinária. Então, esse Dionísio subentende que era espírita, que frequentava uma instituição. Então, os próprios trabalhadores da instituição disseram: olha, seria tão bom se ele pudesse se comunicar, estão ali pedindo. E os próprios familiares do seu Dionísio também estão solicitando que ele se comunique. Agora vamos ver se o seu Dionísio tem condições para isso, né? Estamos juntos? Enquanto Alexandre ouviu em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. Então a gente percebe aqui que o senhor Dionísio frequentava uma reunião. Dentro dessa reunião já tem uma médium específica, e segundo esse nosso irmão, essa médium teria capacidade de receber o senhor Dionísio. E na cabeça desse irmão trabalhador, seria muito bom que o senhor Dionísio se comunicasse tanto para o grupo como para os familiares, né? Essa é a ideia, né? Vamos ver agora o que o senhor Alexandre vai nos falar, né? O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva. A diferença de vibrações da nova esfera a que nosso amigo procura adaptar-se presentemente. A profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico, e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Então, olha só, ele já começou, o seu Alexandre, ele disse: olha, não é uma opinião pessoal, pessoalmente eu não tenho nada contra, mas vamos avaliar, né? Vamos verificar aqui o que tem a favor e o que tem contra. E ele só levantou o que tem contra. Ele foi ponto a ponto. O primeiro ponto que ele levantou, que os trabalhadores desta instituição
estão muito mais voltados à ciência do que verdadeiramente avaliar então essa comunicação irá gerar nesses trabalhadores, mas será? Eu não acho. Fulano não teria capacidade. Desconfiança, porque eles estão muito mais avaliando o quê? A ciência. Ele diz assim, ó, meu caro Euclides, entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, esse grupo que ele está falando é o grupo mediúnico, excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Eles não estão prontos para isso. Aí ele diz, sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que está lhes faltando em sentimento e compreensão. A sensibilidade, o sentimento de tentar tirar da mensagem, né? Não, eles são muito ciência, né? O segundo ponto que eles falam, né, que ele diz assim, colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. A organização mediúnica, ela vai sempre algo do médium. Por isso uma organização, e não é de ordem mecânico. O mecânico é sempre assim, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Cada médium ele tem uma particularidade, ele não é uma máquina. Oi, Rosane. E aqui eu vejo 2 pontos. Primeiro, qual a natureza desse grupo mediúnico? Que tipo de assistências eles dão aos espíritos? Né? Porque a gente sabe que existem vários médios que podem classificar os grupos mediúnicos na assistência. E como estaria realmente o sentimento para a assistência desse pessoa que eles querem chamar, né? Quer dizer, ele tem condições de estar presente na reunião? Então, aí tem 2 questões que eles teriam para mas eu vejo mais assim, qual a natureza desse grupo para atender o Dionísio. Né? O Dionísio, ele era um trabalhador, O Alexandre, junto com o outro irmão que veio interceder, que ainda não foi dito o nome dele, né? De quem veio interceder, eles conhecem esse grupo de trabalho. Mas uma das características desse grupo... Meu caro Euclides. Euclides, pronto. O Euclides é o trabalhador. Pois é. Obrigada, Augusto. Então, o Euclides conhece o grupo de trabalhador, o Alexandre conhece esse grupo de trabalhadores, o próprio que está desencarnado fazia parte desse grupo, eles realizam um trabalho, só que eles são muito mais pela ciência do que pelo sentimento, entendeu? O segundo ponto que ele coloca qual é? Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que acolheu em nosso plano. Ele ainda está sendo atendido. Não está em condições. Terceiro ponto, vamos ver. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família. Ou seja, quando a família vê, imagina a condição emocional da família. Vai estar super equilibrada, né? Não vai. E ele que não está muito bem, como é que ele vai fazer? E ele fala ainda um outro ponto. A instabilidade natural do aparelhamento mediúnico. Por que instabilidade natural? Nós somos um feixe de emoções. Nós estamos encarnados. Nós estamos em um corpo físico. O corpo físico, ele traz emoções. A gente vive sobre isso. Então é difícil um aparelho mediúnico que não sofra as consequências de estar no corpo físico. Alguém nos fala algo que nos agride, a gente vai ficar como? Super feliz dando... Não, a gente vai ficar o quê? Triste, que é uma emoção básica e que é um desafio a gente equilibrar essa emoção. É um desafio nós equilibrarmos tudo isso. Então ele diz a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e possivelmente concordaremos com a inoportunidade. Então se eu levantei vários pontos, eu tenho quase certeza que você vai concordar comigo. Vamos ver se ele vai concordar? Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, que era o grupo mediúnico que estava pedindo. Não se desencorajou e insistiu. Gente, a gente vai desencarnar também. Todos nós vamos desencarnar. Aprende essa lição. Não discute, não. Quando os amigos espirituais disserem não,
Lembra dessa aula. Não fica, mas eu quero. Não faça isso não. Tá bom? Vamos ser obedientes. Poxa, é que você... Eu vou querer discutir com o Alexandre, um trabalhador experiente, que me levantou vários tópicos. Vamos lá, vamos ver como é que o nosso irmão Euclides responde. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência, é que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhe o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Então ele tá muito mais atento a querer atender o pedido dos irmãos, abrindo mão da condição do próprio Euclides. De Euclides não, do doente. Do Dionísio, do desencarnado. Eles estão pedindo, é uma forma de comprovar, de mostrar que nós estamos ali, que o trabalho... Ele é bom de mal. Né? Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Só possuo razões para endossar seus pedidos. E, já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Então você já percebeu que espírito nobre não teima. É porque se ele teimar, passa a ser uma discussão. Tu deu o teu ponto de vista. Eu explanei, não é meu ponto de vista. Ele falou desde o início, olha, eu particularmente não tenho nada contra. Mas vamos avaliar, vamos ver o que está em torno do Euclides. Vamos ver a condição do grupo que vai se comunicar, que ele irá se comunicar. Vamos ver a condição familiar dele. O que é isso? É bom senso. Então não é uma questão de opinião pessoal. Ele está avaliando o contexto. Então o espírito nobre não vai ficar discutindo. Não, mas espera lá, o Euclides, vem cá, presta atenção. Isso, não. Até porque o Alexandre conhece com quem ele sabe com quem ele está conversando. E apesar de todos os pontos que ele levantou, o Euclides não quer abrir mão. Então vai discutir? Vai entrar em contenda? Só possuo razões para endossar os seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima. Porque ele está querendo atender um pedido do grupo. Credor, né? E como Euclides agradecesse, tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Ele é o coordenador deste grupo mediúnico. O Euclides, sim. É porque é assim, Rosiane, o que a gente aprendeu ainda há pouco no Livro dos Espíritos. Quanto mais evoluído os encarnados, mais evoluído os espíritos. Então isso assim, o Euclides ele é um trabalhador, ele faz o bem, mas ainda carregado do personalismo, né?
Mas ele ajuda esse grupo. Então, o que a gente está querendo dizer? Quanto mais evoluído o grupo, mais evoluído terá que ser esse espírito. Então, esse grupo não é tão evoluído assim. Tanto é que eles estão muito mais voltados para a ciência. Logo, eles não precisam de um Emmanuel coordenando esse trabalho. Mas o Euclides, ele está sob a supervisão de quem? Entendeu? Então, eles estão lá, mas não estão soltos. Mas Alexandre, como Euclides tem que aprender a lição, vai permitir. Então é aquilo, se ele respondeu, tentando ensinar pela lógica, pelo bom senso, a criatura não quis aprender, então isso mostra que ela só vai aprender com a segunda opção, que é o quê? Vivendo as consequências das suas atitudes. Se ele tivesse entendido, não teria teimado. Então, esse é o entendimento de um espírito nobre. Não bate boca. Então, ele não entendeu. E Alexandre permite para que ele aprenda o que ele sempre faz. Porque se Alexandre dissesse não, ele iria ter certeza que ele estava certo e Alexandre estava errado. Por isso que ele diz, é sempre mais fácil dar com alegria do que receber com acerto, né? Então, se eu estou te dando, né? Ai, que alegria, que maravilha. Agora, se eu te dou algo para te receber com acerto, não vai receber. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente deixa de teimar. A gente não teima mais. Olha isso, olha isso. Então tá. Eu já tinha passado pela lição. Mas é porque a gente vai começando a enxergar de outras formas. Vamos lá. Então ele diz, é sempre mais fácil dar com alegria quem não quer ouvir o que lhe apraz, que receber com acerto. Afastamo-nos. Porque o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Então ele diz que, mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas no caso da psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem. Então nós vamos ler esse texto para ver se o caso dela, ela é uma médium intuitiva ou se ela é uma médium mecânica. Porque nós sabemos que no processo da psicografia mecânica, os espíritos atuam direto sobre a mão do médium. No caso da intuitiva, o médium capta e ele passa. E aqui ele diz que eles vão atuar direto sobre os músculos o quê? Da fala, como se fosse uma psicofonia mecânica, né? Ou seja, aquilo que a gente vai chamar de uma mediunidade que a gente diz inconsciente, que a pessoa não tem consciência aqui. Mas ele diz aqui que vai atuar sobre o órgão fonador da médium. Vamos ver. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Então, está aqui, bem pertinho, né? Inferior, né? Próximo à terra, mas ali um pronto-socorro, tá bom? É inferior a nível de vibração, mas ele não estava em nenhum vale, ele está no pronto-socorro.
ok? Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, como é o nome dele? Dionísio, que se mantinha sob forte excitação. Ele falou-lhe a Alexandre bondoso após a saudação usual. Dionísio, lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Suspirou o interlocutor. Como não? Prosseguiu o mentor gentil. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos. E deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale não somente a eles, mas também aos familiares. Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Que alegria! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento, porque era o que ele mais queria. Quem que não quer viver os seus? E você vê quase chorando de contentamento. Você vê que ele está bem equilibrado emocionalmente, né? Está bem regulado as emoções. Tornou Alexandre sereno e enérgico. Ouça, porém, meu amigo, é indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? E é interessante, quem é que vai junto com ele? Quem é que vai conduzir esse trabalho? Alexandre. Então o outro vem, traz a ideia, mas quem vai ter trabalho é Alexandre. E isso é espírito nobre. Não discute e ainda ajuda o outro. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular. Porque, apesar dele atuar sobre os órgãos, nós sabemos que esse órgão aqui, ele não trabalha sozinho, ele trabalha vinculado à parte neurológica. Toda a nossa máquina cerebral, ela está ligada com todo o nosso organismo. Cada área. Para você enxergar aqui, além do globo ocular ter que estar legal, aqui na área aqui do occipital também tem que estar. Porque nós temos aí os fios, os neurônios que interligam, as comunicações. Então é por isso que ele não vai atuar só, por isso que ele chama neuromuscular, a parte nervosa, a parte neurológica. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer a dificuldade de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Então, ele vai usar um aparelho e sabe das dificuldades. Replicou Dionísio, algo desapontado. Sim. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível por meio de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Então ele conhecia o aparelho mediúnico? Ele conhecia o aparelho mediúnico? Ele conhecia. E muitas vezes a dona Otávia deu comunicação. O que ele disse? Ele achou que ela estava sobre uma mistificação. Mistificação é o quê? Mentira. Era um crítico. O grupo. O grupo é um grupo muito mais voltado à parte científica. Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros,
desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Você está vendo como o Alexandre já diz, olha, vai dar super certo, viu? O que ele diz? Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. Você não duvidou? Agora você vai viver essa experiência. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, você já viveu isso, agora desculpe quando o outro duvidar, porque vão dizer que não é você. Vão dizer que a médium está mentindo, mistificando. Caso agora duvide de seu esposo, é possível que não alcancemos o objetivo. Por isso que eles estavam o quê? Dizendo o quê? Por que o Alexandre disse? Gente, não faça. Isso não é a hora, não vai dar certo. Mas aí o trabalhador insistiu. Então ele já sabe que o resultado não vai ser positivo. Então ele já prepara aqui, olha. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. A experiência, né? Vai ser experiência para todo mundo. Então, mais uma vez, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso nós não devemos evocar, por isso nós não devemos insistir, porque nós não sabemos as condições de cada criatura. Então, jamais ficar, eu quero falar com a mamãe, eu quero falar com o papai, eu quero falar com o fulano trabalhador que desencarnou. Poxa, por isso que isso aqui está publicado. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium, com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Então ele vai ser entregue lá na hora da reunião? Horas antes, na casa da médium. Então é por isso que os espíritos, lá do livro Desobsessão, de André Luiz também, ele orienta que a gente se esforce para ter um recolhimento antes da reunião mediúnica. Um recolhimento antes da reunião mediúnica. Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. Efusivos agradecimentos. Pensa, que legal, que bom, vou para a terra, vou ver meus amores, vou ver meus amigos. Efusivos. O caso interessava-me. Por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, segui o instrutor que se dirigiu, no dia seguinte, à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: A reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. Então você vê como o Alexandre está sendo orientado e conduzido pelo horário do grupo. Então é por isso a necessidade de termos respeito com o tempo, o horário. Então a espiritualidade amiga não está aí a nosso dispor. Então tem horário para começar e tem horário para finalizar, tá bom? E é uma bússola. O horário não é para você ser um perseguidor do outro, que isso também é um processo auto-obsessivo. Mas o horário é uma bússola. Então, o Alexandre sabe que no dia tal, na hora tal, eles estão fazendo uma atividade e se programam para isso, tá bom? E fixando-me, concluiu bondosamente:
Aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. É isso aí. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduzia-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava em outra direção. Lembrando que Dionísio é o desencarnado, Euclides é o trabalhador, é o advogado, tá? Todo mundo desencarnado. A única que está encarnada aí é a médium. E que está desencarnada. Otávia. Detivemos em humilde aposento. Explicou-nos o guia acolhedor. Nesta parte da casa, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e prece. A atmosfera renante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Está vendo a importância da oração em casa? E ela tem uma parte específica da casa em que ela está sempre orando. E o ambiente é um ambiente o quê? Confortador. Estejam à vontade, em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico. Terminará ela os trabalhos da refeição da tarde, mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Vê como ela se prepara para, né? Ela acelerou o trabalho doméstico, o trabalho da comida, para parar momentos antes para poder se concentrar e se preparar. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas, ou seja, 4 horas antes do trabalho mediúnico. Diga. Para casa da pessoa, a pessoa vai tomar banho, fazer as coisas, ele fica acompanhando passo a passo, tem que ficar na sala, o pessoal vai fazendo suas coisas. Só fazeres íntimos, não, eles não acompanham, não. Agora, se você é um espírito zombeteiro, tem umas parcerias assim zombeteiras, é como se fosse assim, quando você é uma pessoa moralizada, você respeita a intimidade do outro. Quando você é um ser que não tem essa moral, você não respeita. Até mesmo assim no nosso cotidiano, quantas vezes nós nos tornamos pessoas muito invasivas, né? Sem respeitar. Você vai visitar alguém, você já fica, menino, se eu fosse tu fazia isso, derrubava aqui, fazia ali, não gostei disso não, você é uma pessoa invasiva. E você não respeita a intimidade do outro. Então, continua do mesmo jeito no mundo espiritual. Então não tá nem aí se tu tá tomando banho ou não. Não dá para olhar, isso tá barrigudo, hein? O espírito é leviano. Mas tia, aí sempre a gente fala isso, a proteção do lar. Por exemplo, vocês vão ver aqui o caso dela. Olha só. Que marcava precisamente 16 horas. E manifestei o desejo de ver a nossa irmã, que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Porque o comunicante, o Dionísio, é o comunicante, o Dionísio, ou é o trabalhador? O Dionísio, que é o Senhor, ele conhece o grupo, mas André não conhece. Então André não conhece a médium, então ele quer saber quem é a médium. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, aquele aposento de oração, Euclides conduziu-me à pequena cozinha. Quem é Euclides? Coordenador, trabalhador. Então, conduziu-me à pequena cozinha Euclides, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida e abatida. Por que André Luiz fez questão de mostrar como é que estava a cozinha dela? Se a cozinha dela estivesse toda bagunçada, toda fora do lugar, aquele monte de louça para se lavar, isso mostraria o quê? Que ela era uma pessoa organizada, disciplinada. Não, uma pessoa que não está bem, que está adoecida.
Então, esse é o motivo dele colocar aqui. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Noteia, porém, algo pálida e abatida. Ouvindo-me a inquirição discreta, a pergunta, o companheiro informou. Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante, quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente, nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra nesse pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim desse lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Então, ela tem parceiros? Não. Ele tem? Sim. E quando ele chega em casa, vem todo mundo. Aí, minhas amigas e meus amigos, nós aqui que já estamos além da meia-idade, só você que não está, né, as meninas mais novas, mas o povo que já está na meia-idade, para lá, né, a gente já... Mas olha lá as escolhas que nós fazemos. Vamos fixar isso na memória para na próxima encarnação a gente ter um pouco mais de bom senso. Ele fala que a força das provas é necessária a retenção. Quer dizer que ela tem essa necessidade de passar por isso. Todos nós o temos, né? Mas a gente também para pensar, sabe, o Luiz, nas nossas escolhas. Lembra que ainda há pouco nós falamos? Será é o que Deus quer. Mas será que Deus quer que a gente se envolva com alguém nessas condições? Então é por isso que eu acho que lá atrás a gente tem que fazer uma seleção muito melhor. Mãe que dizia, mas antes só do que mal acompanhado. Então olha, vocês vão ver o sofrimento dessa senhora. Não é fácil. Fale. Muitas das vezes, nesse conhecer, né, dessa pessoa, no começo são rosas, né? Depois as pessoas vão se identificando de acordo com a convivência, a moradia, né? E aí, como é que eu vou escolher logo no começo? Não tem como. A bebida, o cigarro. As atitudes. Eu não quero um homem que beba, eu não quero uma esposa que esteja todas as noites na farra e tudo na bebida. Claro que não. As escolhas são nossas, né? Mas muitas das vezes essas escolhas estão escondidas dentro daquele ser e mostra ali uma pessoa tranquila. Pois é, nós não vamos encontrar, Marcos, um ser humano perfeito, porque nós também não somos. Já não é perfeito. Eu ainda quero o anexo da dependência química. Tu estás entendendo? Sem a dependência química, nós já temos encrencas demais. Eu ainda vou me envolver com uma pessoa que é pornográfico. A gente tem como saber. Usa determinadas substâncias químicas. Não tem uma boa relação com os seus familiares. É agressivo. Depois, para isso, existe o namoro. Então, eu vendo tudo isso, eu vou achar que comigo ele vai ser um docinho de coco? Não vai. Então, a gente tem que ter muito bom... Agora, o que acontece? Pelo vício do prazer, nós nos tornamos pessoas cegas e vamos passando por cima de tudo isso porque a gente quer ser atendido naquele prazer. A gente está lendo um livro aqui. Que ano foi psicografado esse livro? Veja aí. 1945. E essa história não aconteceu em 45. Essa história aconteceu bem antes. Então a mulher, ela vivia um outro contexto. Eu estou falando, essa nossa fala é o contexto de hoje, em que a mulher não é obrigada mais a casar, é uma opção, em que a mulher pode ter o seu sustento financeiro. Hoje uma mulher, se quiser, ela pode até engravidar, não tem problema nenhum, desde que ela consiga se manter. Em que nessa época a mulher tinha que casar, ela não tinha como se manter. E se ela ficasse solteira, ela era chamada muitas vezes de uma mulher da vida, uma prostituta.
E se separasse, então? Então, ou seja, hoje nós vivemos um outro contexto. Mas mesmo vivendo esse contexto de hoje, de uma maior liberdade, que acaba se tornando uma libertinagem, a gente acaba fazendo escolhas absurdas. Oi, seu Paulo, seu Sérgio. E também é um fato que fala que é o seguinte: pela força das provas necessárias à redenção, ela foi obrigada nessa situação. Forças necessárias da redenção. Ainda tem isso, né? O vínculo que esses dois podem ter. Ela foi obrigada por isso, não foi ensinada. É para acabar. Por isso é que é melhor não arrumar encrenca. Né? Não arruma encrenca com ninguém. Olha, gente, é difícil a gente falar da dor do outro, porque só ele está calçando sapato. Só a pessoa sabe a pedra que está ali dentro. Quando a gente pega a obra da Joana de Cusa, na obra Boa Nova, em que ela tinha um marido devasso, jogava bebidas, prostituição. Então ela era uma mulher muito sozinha. E ela procurou Jesus. E ela queria largar aquele marido para seguir Jesus. E o diálogo é lindo. Vai lá ver a história de Joana de Cusa. Está lá na obra Boa Nova, inclusive está no canal. Então Jesus orienta que ela cuide daquele esposo como uma mãe cuida de um filho doente. E que não era ele que precisava dela, ele, Jesus, era o marido, né? Então ele orienta ela a dar continuidade àquele processo, aquele vínculo ali dos dois. Porque até você pensa, você numa idade avançada, ou uma pessoa numa situação dessa, você larga, abandona essa pessoa. Como é que a pessoa vai ficar? Pior ou melhor? E a gente acaba sendo responsável. Então, gente, cada caso é um caso. Agora, ainda uma vez digo, quando chega no nível, aqui ele agride ela até fisicamente. Até fisicamente. A gente vai ver que ele agride ele, nesse dia aqui, por sinal, que ela está pálida, a gente vai ver, ele agrediu ela, inclusive, fisicamente. E aí? O mal toma uma proporção maior porque o bem é tímido. Então, para isso existem as leis, hoje existe, na época não existia, em que você pode denunciar, porque ninguém tem direito de te bater. Então, quando começa a te agredir com palavras, isso não é só homem não, tem mulheres que fazem isso. Isso já é um passo para agressão física. Então, eu particularmente sou altamente contra. Se chega nesse nível, é preferível uma separação. Então, no caso da Joana, ela não sofria agressões físicas, ela sofria realmente o abandono dentro do lar. O abandono, e ela não anuía com aquilo. Então, Jesus, o diálogo é muito bonito, em que ele orienta que ela volte e cuide dele. E foi uma vida de sacrifício, né? Então, é difícil eu dizer, volte e viva a vida. Eu não sei. Cada um é que sabe aonde está apertando e até aonde aguenta. Como diz o livro dos Espíritos, até o limite das suas forças. Eu não sei qual é o limite da força de cada um. Então aqui a gente está vendo, não está fácil para a senhorinha não. Está bem complicado e a gente vai ver. Vamos parar aí? Foi bom? Cenas do próximo capítulo então, né? No nosso próximo encontro. Vamos marcar aí. Meus irmãos, mas aí se diz assim, todo casamento foi uma programação no mundo espiritual? Não. Às vezes a pressa, às vezes pelo prazer apenas, o prazer sexual, nós acabamos vivendo situações que não deveríamos estar vivendo. Então, bom senso e água frutificada não faz mal para ninguém, não é verdade? Agradecemos aqui o apoio do Paulo e do nosso irmão Augusto. E se Deus nos permitir, no próximo encontro a gente dá continuidade para verificarmos esse processo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então,
Receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente vai desencarnar também, todos nós vamos desencarnar. Aprende essa lição, não discute não. Quando os amigos espirituais disserem não, lembra dessa aula. Não fica, mas eu quero. Não faça isso não, tá bom? Vamos ser obedientes. Então é aquilo, se ele respondeu, tentando ensinar pela lógica, pelo bom senso, a criatura não quis aprender, então isso mostra que ela só vai aprender uma segunda opção, que é o quê? Vivendo as consequências das suas atitudes. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Vamos fazer a nossa oração de gratidão. Voltamos a Ti, Divino Mestre, para agradecer esses momentos que aqui ficamos, atentos a essas lições de alertas, para que assim possamos observar mais nossas ações, nossas atitudes. Agradecidos imensamente, Divino Amigo, pela noite de hoje, pelas lições recebidas, pelo amparo que aqui foi dispensado a todos nós. Nós agora queremos te agradecer e dizer, Divino Amigo, que tu fique conosco para que assim possamos fortalecer mais ainda, interiorizar estas lições com muito mais vontade. Se assim puderes, interfere, Divino Amigo, para que menos erremos. Auxilia-nos para que nós possamos assim alcançar realmente a vontade do nosso Pai Celestial. Fique conosco, Divino Amigo, ao retorno dos nossos lares. Muito obrigada. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.